Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o domingo da Ascensão do Senhor. Ascensão do Senhor quer dizer Jesus que depois de ressuscitado aparece aos discípulos, permanece um tempo com os discípulos e vai ao Pai. As leituras que nós ouviremos, seja a primeira leitura, seja a segunda leitura tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, e o Evangelho, tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 46 a 53, colocam diante de nós o mistério da ascensão do Senhor. Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós o mistério da ascensão do Senhor. Como a primeira leitura também que nós ouviremos na celebração, onde Jesus, diz o texto da leitura, onde Jesus pede para os discípulos que não se afastem de Jerusalém, lhes dá as últimas instruções e diz a leitura: depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Quer dizer, é o início dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus é levado para o céu, quer dizer, sobe para o céu e promete aos discípulos, aos seus, o envio do Espírito Santo. Também aqui no Evangelho, o evangelista narra a última aparição de Jesus para os discípulos. Jesus tinha se manifestado aos discípulos, tinha comido com eles, tinha enchido o coração deles de alegria. E Jesus então agora diz: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que as Escrituras falavam dele, que as Escrituras falavam da sua morte, falavam da sua ressurreição. Assim está escrito. Quer dizer, as Escrituras falavam dele, as Escrituras previam, já profetizavam a sua morte e a sua ressurreição. É o ministério de Jesus. É o ministério de Jesus, Jesus que viveu com os discípulos, Jesus que passou todo o seu ministério público fazendo bem, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, fazendo sinais, pregando para o povo, morreu, ressuscitou. E os discípulos agora devem ser testemunhas de tudo isto. É interessante ainda o que Jesus diz: em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Amados e amadas de Deus, nome quer dizer na pessoa. Na pessoa de Jesus serão anunciados agora o quê? A conversão e o perdão dos pecados. As pessoas deverão se converter a Jesus, terão seus pecados perdoados, e este anúncio em nome de Jesus, esse anúncio deve ser para todos, a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, Jesus vai ao Pai, mas ele dá a missão aos apóstolos. Ele dá a missão à sua igreja. A sua igreja deve levar adiante o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E Jesus mostra para os discípulos que ele continua no meio deles agora de uma forma diferente.
Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Os discípulos devem permanecer em Jerusalém até serem revestidos da força do alto, quer dizer, até receberem o Espírito. E o Evangelho fala agora então de Jesus que sobe aos céus. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Qual é o último ato de Jesus? Jesus abençoa os seus discípulos. Abençoa os seus. E o Evangelho diz, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Quer dizer, sobe ao céu, vai ao Pai. Vai ao Pai, mas vai mandar para os seus aquele que ele prometeu, vai mandar para os seus o dom do Espírito Santo. Por isso os discípulos devem permanecer em Jerusalém, devem esperar em Jerusalém a força do alto. E diz o Evangelho, eles o adoraram. Adorar quer dizer Jesus os abençoa, eles o adoram, quer dizer, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem que Jesus é o Salvador, reconhecem que Jesus é o Senhor. O Evangelho se conclui dizendo, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Voltam para Jerusalém agora, voltam como? Com alegria, com o coração alegre. E o Evangelho diz, estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Quer dizer, continuam agora fiéis a Jesus, continuam fiéis à missão que Jesus lhes deu. A segunda leitura, também no texto tirado da Epístola aos Efésios, também fala do mistério de Cristo. Paulo coloca diante dos Efésios o mistério de Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Amados e amadas de Deus, o discípulo, aquela que acreditou em Jesus Cristo, que vos-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o mistério de Cristo, que ele abra o vosso coração à sua luz, à luz de Cristo, para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá. Quer dizer, que esperança o seguimento de Jesus Cristo, chamado de Jesus Cristo, para sermos seus discípulos e discípulas nos dá? Qual é a nossa esperança? Nós estamos vivendo esse ano jubilar, onde somos chamados a sermos peregrinos da esperança. De onde vem a nossa esperança? A nossa esperança vem de Cristo morto, ressuscitado, vem da sua presença no meio de nós, vem da certeza de que um dia estaremos definitivamente com Ele. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Quer dizer, qual a riqueza da glória? O que nos espera? Nos espera a riqueza da glória, nos espera a glória, o céu, aquilo que nós chamamos o céu, a vida eterna, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Amados e amadas de Deus, é o mistério de Cristo. São Paulo vai dizer agora que Cristo foi glorificado. Não é? Paulo vai dizer, ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Quer dizer, o Pai que ressuscita o Filho, o Pai que o faz sentar-se à direita no céu. O Filho elevado aos céus, o Filho que subiu aos céus, está à direita do Pai nos céus. Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Quer dizer, Cristo foi constituído Senhor, sim, ele pôs tudo sobre seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Cristo
elevado, o Cristo que subiu aos céus, está à direita do Pai, é constituído Senhor, Kyrios, Senhor. Ele é a cabeça da igreja. O que é a igreja? É o seu corpo. Amados e amadas de Deus, contemplemos o mistério de Cristo, contemplemos a beleza do mistério da ascensão do Senhor. O Senhor que foi ao Pai, o Senhor que subiu aos céus, mas o Senhor que está à direita do Pai, o Senhor que foi constituído Kyrios, Senhor de tudo, Ele que é a cabeça da igreja. E quando nós o contemplamos, nós contemplamos aquele que é a nossa esperança, nós contemplamos aquele que é para nós a riqueza da glória, aquele que é a certeza para nós da vida eterna, aquele que olha por nós, aquele que age em nosso favor. Celebremos então com beleza a ascensão do Senhor. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.